domínio. Quando você está na direção e você tem que tomar uma decisão e veio vários daqueles sentimentos, você precisa tomar uma decisão ali. O que eu vou deixar que me invada? Porque eu estou no controle. Eu estou no controle. Né? Se você não perceber e não entender que você está na direção e que você pode não controlar a chegada daquele sentimento, mas você pode controlar o que você vai fazer com isso que você está sentindo ou pensando, aí você começa a ter, né, as possibilidades, as coisas vêm, você enxerga a saída, você enxerga a esquina, você enxerga as possibilidades e acontecem coisas incríveis. Respostas vêm e aparecem pessoas não sei de onde, porque você está focado em quê? Você está focado na solução. Você está focado no que você precisa. Então, o que a gente precisa? Não é retirar esses pensamentos que a gente entende que é ruim, mas nutrir os pensamentos que são bons, ou seja, que estejam de acordo, né, que vão dar para a gente uma melhor performance, uma melhor forma de agir, vai estar mais de acordo com o que eu penso, do que eu quero para a minha vida. E a terceira, que a gente pode entender, né, que desse espaço todo, dessa situação toda, a gente pode entender que depois de você notar, depois de você ter a decisão, você vai fazer o quê? Vai nutrir a sua mente. Nutrir a sua mente de pensamentos aí positivos. Então, a gente ficar só pensando, vou pensar coisa positiva, pensar... não funciona. Não adianta dar soco na almofada, jogar essas terapias do grito, disso. Isso dá um certo alívio ali momentâneo, mas isso não resolve. O dia seguinte você está com o mesmo problema e se bobear, está sem a almofada, porque rasgou, arrebentou, quebrou, enfim, aconteceu 1000 coisas e você não resolve a situação. Então não adianta você pegar e beber todas, não adianta você pegar, sair para noitada e sair pegando todas, tipo, eu vou ficar feliz, estou feliz, isso que é vida, e amanhã você... Será que isso tem a ver com os seus valores? Será que isso realmente, né, é o que vai te fazer ficar bem? É o que traz a felicidade? É sinônimo de felicidade? A gente está vendo cada vez mais que isso é uma furada que foi vendida. Então, a gente precisa cada vez mais entender que sofrimento faz parte. Faz parte da vida e não é que sofrimento... Ai, que delícia de sofrimento, mas é entender que os sofrimentos, eles trazem grandes crescimentos, desenvolvimentos, e isso é normal. Então, a gente vai sentir a dor? Vai ficar triste? Vai, porque tem que ficar. Você perdeu alguém? Você não vai ficar triste porque perdeu alguém? Acabou um relacionamento? Como assim você não vai ficar triste se acabou um relacionamento? Como assim? Né? Você não vai ficar... Você não vai ter as emoções. A gente vive as emoções, a gente tem, porque a gente precisa aprender a saber o que a gente vai se desapegar, aquilo que a gente vai alimentar e aquilo que a gente vai nutrir. Então, a gente precisa aprender a nutrir a nossa mente de coisas positivas, de pensamentos cada vez mais positivos, no seguinte sentido, que tenha mais a ver com aquilo que vai nutrir o que é bom para a vida da gente, o que é saudável para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso amanhã, sabe? Pensar no todo, porque se você pensar só nesse sentimentozinho da agora, você vai se lascar feio, porque você vai achar o quê? Caramba, estou mandando a pessoa para o espaço, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e esquece que o amanhã é logo ali, e você tem que lidar com isso, porque é só dormir e acordar, e é o amanhã. E o amanhã, né? Tem que lembrar que amanhã a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, ontem foi passado, né? Então a gente tem que estar muito ligado nessas situações de não deixar. Então são esses 3 pontos. Ele entendeu que quando você ensina, quando ele ensinava isso para os pacientes dele, quando ele começou a trabalhar a mente dele, em vez de ficar negando e evitando a lidar com aqueles lugares que ele tinha medo de ir, porque ele botava na cabeça dele que ele podia não ser ali socorrido, ou que o lugar é muito fechado, que acontecia isso. Todas as vezes que ele alimentava e que ele nutria esses pensamentos negativos, o que acontecia com ele? Ele ficava o quê? Ele deixava de ter ações, de fazer o que ele precisava de fazer por ele. Então, ele começou a entender que era importantíssimo para os pacientes com depressão e com ansiedade aprender a lidar com suas emoções,
e que isso era fundamental, e que saber lidar com as emoções, sim, traz felicidade, porque traz o que a gente entende de você estar alinhado com os seus valores, com aquilo que você quer. E é claro, gente, não é fácil, não é fácil, porque você vai pensar assim, caramba, eu estou fazendo algo que está sendo difícil demais para mim. Então, isso tem um preço, isso gera um sacrifício. Né? Isso gera um sacrifício momentâneo naquele momento. Mas a gente também aprende a valorizar, a olhar, a gostar de outras coisas. E depois, a forma que a gente vai mudando a nossa mente, a gente vai entendendo que é o que realmente vale. Então, você tem que pensar, o que é melhor? Melhor eu poder estar com o meu filho agora, né? E aproveitar a presença dele, ou eu simplesmente querer viver minha vida, fazer e acontecer, e esquecer que o amanhã eu vou estar chorando porque ontem, né, eu não pude aproveitar aquele momento para estar com o filho. E Steven passou por essa situação, porque quando ele se separou, ele ficava se sentindo extremamente culpado e via pensamentos na mente dele de que, puxa vida, eu não vou ser um pai legal, eu não vou estar presente na vida do meu filho. Né? Eu não tenho mais. E ele começou a criar tantas situações que ele começou a disfuncionar fisicamente. E às vezes a dor, né, gente, a emoção, ela afeta o nosso físico. E a gente fica realmente fisicamente comprometidos. E quando a gente está fisicamente comprometido, a gente precisa mais do que o entendimento de tudo isso, que isso é uma coisa que a gente ensina para os pacientes em terapia, né? Como lidar com as suas emoções. Mais do que isso, talvez você vai precisar de uma ajuda mais específica ali, de algum tipo de medicamento, mas antes entender que antes de qualquer coisa eu preciso entender que esse mal-estar está falando para o meu corpo? O que essa dor do estômago, né, está falando para o meu corpo? Porque muitas das vezes os nossos pensamentos, eles geram as emoções, eles geram aquelas sensações, e a gente fica assim, nossa, e os pensamentos, é tudo muito misturado, então a gente tem que parar, respirar, né? Dar aquele tempo para entender o que é emoção, o que é sentimento, o que é pensamento, aonde eu sinto isso, onde eu sinto aquilo, e o que eu posso fazer com isso mediante tudo isso que está acontecendo. Porque o fazer é com a ação. Se você for esperar não ter os sentimentos, você vai ficar esperando. Mas se você fizer algo por você, começar a entender que você precisa fazer, e à medida que você vai fazendo, você vai entendendo, e as coisas vão acontecendo e vão chegando aí num ponto super bacana, super legal. E tem uma coisa, então, gente, a mudança de pensamento, né? É um hábito isso. Então, o hábito, ele está muito enraizado. E a gente precisa entender que precisamos fazer várias conexões mentais para conseguir liberar essas situações. E é claro que a terapia ajuda. A terapia é sensacional, é excelente para isso. E ela vai ensinar exatamente isso que a gente está conversando aqui. A você, em vez de fugir, encarar, se olhar de forma diferente, olhar aquilo que vem de você, não como algo ruim, mas como algo que faz parte de você e que quer, né? E que está simplesmente, talvez, acionando alguns gatilhos seus que você precisa observar, precisa dar conta e precisa reagir. Quem é que viu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Pois é, tem um livro dele que eu acho até melhor do que o filme, fantástico, e ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, que numa das entrevistas dela, ela disse que ela tinha muito medo de escrever, muito, muito medo de escrever. E quando ela pensava que ela ia escrever e as pessoas iam ler o que ela ia falar, ela criava 1000 coisas na cabeça e ela ficava ali empacada, ela não conseguia escrever. Então, ela começou a utilizar uma terapia. Ela começou a escrever para o medo dela. Ela pegou uma folha de papel e ela começava a escrever e dizer, querido medo, eu vou ler aqui. Querido medo, eu sei que você está querendo me dizer coisas agora. E você está querendo me dizer que eu tenho medo de abandono, que eu não quero ficar sozinha, sabe? Que eu não tenho capacidade, que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, que eu não valho. Eu sei que você quer me dizer muitas coisas que eu tenho muito receio de ouvir, né? E aí você começa
alistar ali todos os seus medos, seus fracassos, suas dificuldades, tudo aquilo que você sente que seu medo quer falar. E ela começou a fazer isso. Começou a conversar com o medo dela, escreveu uma carta com medo, mas ela começou a dizer: eu sinto esse medo intensamente, mas eu quero dizer para você que eu estou na direção da minha vida. Eu posso te sentir, mas você não tem o poder de decidir por mim. Eu decido agora escrever. Eu decido agora dar o melhor de mim e colocar tudo que eu preciso colocar aqui para que as pessoas possam ver, ouvir, sentir. E aí veio, né, essa coisa maravilhosa do Comer, Rezar e Amar, que é um livro bem bacana, 1000 vezes, acho que melhor do que o filme. Eu fiquei